Fala, povos e povos desse lindo canal, abençoado por Deus. Tô indo trabalhar agora. Primeiro a gente resolve algumas questões, organiza algumas questões. E a equipe já tá lá iniciando. E eu tava organizando outras coisas. Mas eu vim fazer esse vídeo porque eu estava vendo os meus vídeos. Eu sempre tive isso comigo, de que áudio, essas coisas eu sempre confiro, até tom de voz. Eu sei, a pessoa vai entender o que eu falei, porque eu falo muito rápido, né? E eu me choquei um pouco, fiquei até um pouco triste, mas a única pessoa que pode resolver sou eu. E eu notei que eu falo tão rápido que eu tô chegando a ter gagueira, sabe? A gaguejar. E eu gosto muito de falar. A minha fala era uma fala bem clara, assim, não era com tanta dificuldade assim. E eu tava vendo os vídeos e parece até que eu tenho problema na dicção, sabe? Porque existe um problema na dicção que a pessoa adquire através da ansiedade, algum trauma. E eu desde novinha eu tinha, né? Hoje, graças a Deus, ela não me atacou mais. Eu fiquei com arritmia desde os meus 14 anos. Eu tive umas crises fortes, fui pro hospital. Os médicos me deram remédio, a pressão era bem alta, com 14 anos já de idade, por causa da arritmia, e eu ficava nervosa e a pressão subia, né? E aí o médico disse, um dos médicos do que mandou eu fazer o exame do coração, e com aquele exame com Doppler, com um monte de coisa, eu comecei a fazer desde 14 anos, cuidar sobre essas coisas, né, de coração, porque minha família toda tem problema, né? E aí pegou e ele disse que eu falava muito rápido, eu não respirava para falar. Ele passou exercícios para mim. Durante semanas eu tinha que caminhar, parar para respirar e parar para falar, parar para respirar no momento da fala. E eu notei que eu não sei fazer isso até hoje. Eu já tô com quase 30 anos. Pra me respirar e falar assim corretamente, como eu tô falando agora, sem gaguejar, eu tenho que literalmente fazer essas pausas maiores. E isso é o certo da pessoa conversar, né? E eu vim passar isso pra vocês, que prejudica muito se a gente não der uma devida atenção. Então, se você tem um filho ou uma filha que fala muito corrido, muito rápido, não tô falando sobre aqui que é bonito ou feio, não, porque eu sempre falei assim, não é esse o ponto, é saúde. Dê uma atenção, sabe? Dê uma atenção pra isso. Se é jeito ou a criança tá com uma ansiedade, alguma coisa, pra não se prejudicar no futuro. Porque se vocês verem esse vídeo e ver o outro, falando sobre os serviços que eu já tive, já fiz, nossa, eu me choquei. Uau, eu falei, Senhor, tem de misericórdia, que é isso? Como pode? Então é sobre isso, sobre a gente prestar mais atenção e às vezes é coisa boba, mas já pensou se prejudicar? Eu que sou uma pessoa muito comunicativa, demais, e eu preciso disso pro meu trabalho, porque eu falo com o gestor, eu falo com o patrão, eu falo com finanças, eu sempre resolvi bem minhas questões e arrumar, e arrumo serviço por causa da minha boa conduta, da minha boa fala, da minha boa colocação. E se eu não me policiar nisso e não conseguir ser clara nas minhas coisas, eu não consigo liderar bem uma equipe, né?
sobre isso. Tem pessoas que têm problema na fala, já nascem com esse problema, né, da gagueira, fazem fono para ajudar. E aí elas já se adaptaram à sua vida com isso. Eu não nasci com isso. Eu adquiri isso por um mau comportamento de fala. Porque a fala é um comportamento que você tem que educá-la, né? Tom de voz, imposição de voz, tom. Tu aprende, porque isso que tem fono, para te auxiliar nisso. Então é sobre isso. Você pode pegar o meu vídeo, o primeiro vídeo que eu acho que tem 9 minutos, e você pode entender melhor do que eu tô falando. Eu não tenho uma grande dificuldade e eu já venho percebendo. Eu ainda usei uma fala assim, ó, como é que pode, né? Quando eu vou ministrar a palavra eu não gaguejo, mas quando eu tô numa conversa normal eu gaguejo muito. Eu tenho muita dificuldade na minha dicção. E as palavras são muito trocadas, eu troco muito a palavra. Uma vez eu fui pedir um copo de água da água do bebedouro e eu troquei todo o contexto da fala. Eu falei, meu Deus, a gente ainda ri, tira sarro porque é engraçado. Mas se tu parar pra analisar, vai te prejudicar como me prejudica, entendesse? Então isso já vem desde a minha infância. Quando eu comecei com a arritmia, eu comecei com a pressão descontrolada devido ao que? A ansiedade, também na infância. Esse negócio de falar corrido demais, e era engraçado, então ninguém me corrigia, porque era normal, a minha família fala muito alto, a gente fala gritado, né, como se diz, sei lá. E isso pra nós é normal. Só que hoje, com quase 30 anos de idade, eu vejo que não é normal e ao ponto que está me prejudicando. E eu só consigo impor ou falar direito quando eu tô falando desse assunto e eu tô voltada todo meu pensamento para me autocuidar, né? Então é sobre isso, gente. Se você tem uma criança que fala muito rápido, fala corrido, veja como é que tá a dicção, a respiração. Se ela tá pausando entre uma palavra ou outra, uma frase ou outra. Porque a primeira vez que eu fui num consultório para fazer o exame do Doppler, o médico disse, mãezinha, desde que ela entrou aqui, pra minha mãe, né? Ela não respirou um minuto. Ela só fala. Parece um peru, glu, glu, glu. É sobre isso, gente. O vídeo de hoje é um alerta para os pais, né? E claro que a fono vai ajudar, um especialista, mas nesse vídeo que eu tô fazendo de quase 8 minutos, eu tô vendo que a principal pessoa que pode me ajudar sou eu mesma. Desacelere, respire, relaxe os ombros, porque a tua vida vale mais do que a correria do dia a dia. Um beijo, um abraço, é um vídeo de alerta, espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo.